o líder e o planejamento. Só que para mim falar do líder e do planejamento, eu não posso começar o texto sem saber do que nós estamos falando. Por isso eu vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias, tá? No livro de Neemias, no capítulo 2. Algumas traduções, inclusive, trazem um subtítulo, né? Neemias em Jerusalém. Mas o texto diz, o meu está na NVI, o seu deve estar numa versão próxima, vai estar mais ou menos assim. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha entrado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentado ao lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos reis, aos governadores do Trans-Eufrates, para que eles me deixem passar até chegar a Judá. Também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me forneça madeira, para que as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que iria ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus esteve sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores da Trans-Eufrates e entreguei as cartas. O rei acompanhou uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Enonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei em Jerusalém e, depois de 3 dias de permanecer ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. De noite saí pelas portas do vale, da direção da fonte do dragão e da porta do esterco. Examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até pela porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tentei entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam que eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes ou aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Ou seja, tem uma série de fatos aí. Quando você olha o que está acontecendo, é o que a gente estava comentando, o Neemias, ele chega em primeiro lugar na presença do rei, triste. E esse triste, olha que coisa interessante, era um cara que devia estar com moral sempre muito elevado. Era um cara que devia ser aquele cara que marcava a presença onde ele estava. Pois, para o rei perceber que ele estava triste e perguntar para ele, se importar com ele, simplesmente pela tristeza, é algo significativo. E que o trecho que a Bíblia está relatando aí evidencia que algo especial está acontecendo. Ele havia orado. Tá? Só para a gente saber. Ele tinha sonho no seu coração. E, gente, o líder tem que ter sonhos. Tem que sonhar. Tem que imaginar. Tem que ter objetivo. Quem tem objetivo vai mais longe. E na impossibilidade de saber o que deu. Veja bem. E muitas vezes, na impossibilidade de saber que Deus pode tudo, você fica se limitando. A obra do Senhor
exige riscos. E precisa ter e outra coisa, quando você resolver fazer algum projeto, gente, tem que ter certeza que Deus está no projeto. Aí eu pergunto, você tem algum projeto? Gente, por que é um projeto? Projeto é quando você sonha com alguma coisa, tem a visão de algo, ou percebe a necessidade de algo, ou pode influenciar em algo, tá? Até aí, ele é um sonho. Quando você planeja, como eu vou realizar esse sonho? Como é que eu vou realizar essa obra? Como é que eu posso interferir? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso agir? Quando você faz isso, até aí, tá? Você está desenvolvendo e planejando. Quando você coloca no papel, virou um projeto. As ideias organizadas, o pensamento organizado, alinhado e lógico. Aí você entra na outra fase. Como é que eu vou executar isso? Como é que eu vou fazer a obra? O Henrique conhece bem desse negócio, que o Henrique já construiu casa. Então, primeiro que você faz, você olha o terreno, como é que esse terreno... Você tem um sonho, você tem aquela imagem na cabeça, você tem aquela visão do que vai ser feito. Mas até então, você vai lá para procurar o terreno, para onde você vai. Aquele terreno é adequado. É adequado? Vamos fazer o quê? Vamos procurar um arquiteto e ele vai fazer vai colocar no papel mais ou menos aquilo que eu quero. O arquiteto faz aquele desenho bonito. Aliás, o arquiteto é um cara fantástico, né? Os caras têm visão acima da expectativa da gente. Tudo que eles fazem fica bonito. Os caras são especialistas. Fica aquele negócio bonito. Aquele desenho que, por enquanto, é só uma ideia. Aí, para fazer o projeto, você tem que fazer o quê? Uma planta. A planta vai dizer exatamente o que vai ser feito. Porque até então é o desenvolvimento da ideia. O arquiteto pode fazer uma planta? Pode. Mas ela tem que passar por um engenheiro, que vai ver o quanto é necessário para as fundações, para as sapatas, né? Para aquela viga baldrame, para os alicerces, né? Ou viga baldrame, os alicerces, estrutura, o que vai usar em termos de estrutura, porque vai ter que dar sustentação, como serão as colunas, dimensionamento de colunas, o cálculo estrutural, isso vai estar bem, muito, muito claro na chamada planta. Aí está finalizado, aí tem o projeto, aí entra a execução. É isso mesmo, Henrique? Ou eu estou errado? Isso aí. É E o isso mesmo? principal é saber se vai ter condições de concluir, né? Porque senão passa Opa! vergonha. Essa é a parte mais importante. E o próprio Jesus tem uma vez que ele cita, tem uma ocasião que ele cita isso. Gente, você faz um projeto, você tem que sentar e ver se vai conseguir fazer, né? Mas você vai ter condição de realizar o projeto. E uma coisa maravilhosa é que o projeto de Neemias não é um projetinho simples, gente. Ele vai reconstruir os muros de toda a cidade. Ele não vai só reconstruir os muros, ele quer reconstruir as portas da cidade. Gente, é um projetinho, não é um projetinho de. Não, é algo fantástico. Aí você fala assim: 2.600 metros de muro, eu estava vendo. 1.600 metros de muro. Para você ter uma ideia, ele estava a 1.500 quilômetros. E alguns afirmam que ele nunca tinha ido a Jerusalém. E o mais louco de tudo isso é que ele já tinha, Deus colocou no coração desse homem esse projeto. Eu sei que Deus tem colocado projetos no seu coração. Você, homem e mulher de Deus, Deus coloca projetos no seu coração. E quando Deus coloca um projeto no seu coração, quando Ele coloca sonhos no seu coração, a maior parte interessada em que os projetos na casa de Deus, para o reino de Deus, para a glória de Deus se realizem, é o próprio Deus. É maravilhoso depender dele. Só para você ter uma ideia,
Lembra que da oração de Neemias? Ele orou. Lembra que ele estava no mês de Quisleu? E agora ele está no mês de Nissan. Para quem não conhece o calendário judaico, tá? Ele é muito parecido com o nosso calendário em termos de divisão. Até porque as estações não mudam. Independente do calendário, as estações do ano não mudam. Muito bem. A oração aconteceu no mês de Quisleu. Isso é mais ou menos ali entre novembro e dezembro. Eu fiz um círculozinho aí, acho que dá para ver a setinha aí. Mês de Quisleu. Ou seja, lembra que eu falei? Era a residência de inverno do rei. Residência de inverno por quê? Ele ia para uma região que não era tão fria, tá? E o palácio, tá? Ali de Quisleu, era uma residência mais preparada para o frio. Esse período é um período de frio naquela região. Não só um período de frio, aliás, como todo o hemisfério norte, né? Nesse período do ano, ele é frio. Tem as correntes polares e tudo mais acontece naquela região. Lógico que é o contrário do Brasil. Nesse período, no Brasil, é verão. É pico do verão. Mas vamos lá, mas o rei estava lá. Por quê? Era residência de inverno, ele ficava mais confortável, e lógico, o rei, né? Absoluto, senhor absoluto. E quando acontece essa conversa? Gente, ele orou e ele ficou esperando no Senhor esse projeto no seu coração. Não foi imediato, orou e aconteceu. Nós temos uma dificuldade grande com isso. Nós temos uma dificuldade imensa com essa história de tempo de Deus. A gente ora e já quer a resposta. Você ora à noite e acorda de manhã, peraí, não aconteceu ainda? A gente tem essa tendência. Nós somos imediatistas. Lógico, a pós-modernidade nos leva a isso, até porque as respostas são muito imediatas, elas são muito próximas, elas acontecem instantaneamente. Inclusive, tá? Até assistir aula dessa maneira aqui, para algumas pessoas, é difícil, porque tem que ficar muito tempo e tem que ficar, às vezes, mais de 3 segundos vendo a mesma imagem. Para algumas pessoas, passou de 3 segundos, já ficou um negócio chato, desagradável. Às vezes o professor também não ajuda muito, mas tudo bem. Mas tem o pessoal bacana, bonito, que nem o Henrique aí, que quebra o galho. Mas a imagem é boa. Vamos lá, segue a imagem. Então, acontece o seguinte. Para o Neemias, que orou, que está esperando acontecer, gente, está lá na residência de inverno, ele orou e a coisa... no dia seguinte, o rei me chamou e... Não foi no dia seguinte. Mas então foi no outro dia. Não, foi na outra semana. Não foi na outra semana. Foi no outro mês? Não foi no outro mês. Foi no outro mês de uma semana? Não. Gente, foi, olha, de novembro, mais ou menos ali, até Nissan. Março e abril. Ou seja, eles eles passaram a primavera e estava entrando no período de verão. Mês de Nissan, aproximadamente março e abril. É o período, inclusive, que o céu ali, tá? Tem lá um período de chuvas e é pouco, não é muito, não. Ou seja, ele esperou de Quisleu, Tevete, Shavat e até chegar em Nissan. Para nossa cronologia. Entre novembro e dezembro, passou janeiro, passou fevereiro. Entre março e abril, foi o que aconteceu. A resposta veio. Cuidado quando você ora, meu querido. Porque algumas pessoas oram e esquecem pelo que oraram. É horroroso isso. Aí Deus responde. E sabe o que acontece? Você é surpreendido e às vezes até esquece de glorificar a Deus porque achou que aquilo era normal depois de tanto tempo. Tanto tempo na nossa concepção. Para Israel, gente, o tempo em que o relato bíblico aqui acontece, 4 meses, tá? É como se fosse um dia para a noite, para o que está acontecendo. Só para lembrar para vocês, esse mesmo Artaxerxes foi aquele que mandou parar a obra. Para tudo.
E o povo lá falou, mandou parar, para, né, meu? E agora, depois que a obra tinha sido paralisada, o Neemias tem a possibilidade de pedir para continuar a obra, para refazer os muros da cidade, reconstruir e tudo mais. Esse mesmo Artaxerxes parou a obra. Como eu disse para vocês, o cara era poderosíssimo. Ele se achava Deus. Ele achava que ele era Deus. Um Deus. Ah, Betão, mas tem um monte de gente que acha que tem o rei na barriga. E tem gente que acha, inclusive, que é até mais que Deus. Já visto que tem pessoas que às vezes nem olham para baixo. Que vai que olha para baixo e vê Deus. Tem gente que acha que se comporta e age dessa maneira. Neemias diante do rei, diante daquele que era todo poderoso. Ele esperou a resposta das suas orações todo esse tempo. Ele esperou as coisas acontecerem. Mas ele sabia que Deus faria. Mas o cara, Betão, o cara não era profeta, o cara não tinha um chamado, não foi ungido como os outros profetas, aquela história. Não, não, não. Uma coisa que a gente tem que entender, gente, é que talvez a gente que é crente tem uma grande dificuldade de entender e que a gente perde essa referência. Oh, glória a Deus, é que nós estamos com Deus. É que Ele é o nosso Deus. E que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar, Senhor absoluto sobre todas as situações, sobre os tempos, sobre as nações, sobre as pessoas, é o meu Deus, é o seu Deus. A gente perde essa referência. E às vezes eu costumo dizer, por um guisado de lentilhas, como foi o caso de Esaú. Por coisas muito pequenininhas. A gente perde a referência e perde a noção de quem é Deus, do seu poder, da sua misericórdia, graça e amor. A gente perde a referência muito facilmente. E esquece que no dia que você entregou tua vida para Jesus, no dia que você abriu seu coração para Jesus, você passou a fazer parte, você agora é co-herdeiro de Deus com Jesus. E você tornou-se filho de Deus. E Ele ouve a tua oração. Que a Bíblia diz, inclusive, que a palavra nem chegou aos nossos lábios, Ele já sabe aquilo que nós vamos dizer, Ele se lembra da sua estrutura e que nós somos pó. Querido, querida, Deus conhece você no íntimo, Deus conhece o teu coração. Não cai um fio de cabelo na sua cabeça antes que, sem que Ele queira, saiba ou permita. E eu fico feliz porque ele me conhece muito mais, porque meus cabelos caíram muito mais. E quer dizer que Ele ficou contando, cuidando de mim. Quando eu leio esse texto, eu fico feliz. Os calvos, eu fico felizes. Porque se Deus sabe, conta e conhece, Ele está mais perto de você. Olha o privilégio dos calvos. Mas eu quero dizer para você, querido, que Neemias sabia disso. Ele tinha esse conhecimento. E ele sabia que quando ele orasse ao Senhor, e ele sabia que ele se colocasse diante do Todo-Poderoso, e entendendo que ele é de Deus, ele é povo de Deus, como diz lá em 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aleluia! Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele sabia que isso era possível de acontecer, não por causa dele, mas por causa do Deus que ele servia. Betão, mas ele não era servo do rei lá, ele não era copeiro do rei? Sim. Copeiro do rei, servo do rei. Mas, independente da posição que você está hoje, ou o que você faz, ou o que você executa, quando você entregou tua vida para Jesus, quando você entregou seu coração para Jesus, quando você nasceu de novo, você tornou-se filho de Deus.
E o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está com você. Maravilhoso. Enfrentando aí quando você tem um projeto e você quer realizar, você tem que estar preparado para esse projeto e saber que esse projeto vai enfrentar o impossível. Tem dificuldades. Casas não se constroem sozinhas. Terrenos para se construir casa não é limpo sozinho. Projetos não se escrevem sozinhos. Então vai ter que entrar a tua mão aí. Tem algumas dificuldades? Tem. E olha só o que acontece. Por isso o rei me perguntou, por que está seu rosto, por que seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Quando Neemias relata, quando esse negócio é escrito, gente, que a palavra do rei, um cara que era um batalhador, gente, um cara, era o Xerxes, gente, era um poderosíssimo. Se você ler, eu gosto de lembrar, porque tem uma imagem que fizeram no filme 300, deixa muito claro quem era esse cara. Que ele era um guerreador, um batalhador, porque conquistar a terra era na espada, era na batalha. E o cara vai falar de tristeza. Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei. Claro, ele vai falar com o rei, ele vai dirigir a palavra para o rei. E se o rei não concordasse, podia dizer o seguinte, de uma maneira muito simples. Ô, Neemias, por gentileza, vai ali, não fica aí mesmo. Ô, guarda, corta a cabeça desse cara aí e traz um outro copeiro para mim. Por isso que ele coloca com muito medo. Eu disse ao rei, que viva o rei para sempre. Olha a saudação, reconhecendo que ele é autoridade. Como não estaria triste meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? Esse discurso ele faz lembrando da Jerusalém que talvez ele nem conhecesse, de uma cidade que talvez ele nunca tenha pisado seus pés, mas que ele já tinha ouvido falar, conhecia a estrutura, conhecia a história, conhecia tudo que tinha acontecido. Sabia da história do seu povo e sabia que a herança, a sua terra, a terra dos seus pais. Veja que ele não fala a terra que eu nasci. A terra onde meus pais estão sepultados. Ele não fala que é a minha terra, que é o meu país. Está em ruínas. E as suas portas foram destruídas pelo fogo. Eu estou triste por causa disso, rei. Esse é o motivo da minha tristeza. É isso que está acontecendo. E esse relato, depois da oração. Alguém pode pensar assim, ele podia ter falado isso aí, ficar esperando daqui a um tempo, depois entrar com outro discurso, depois até com um pedido. Não. Deus está no projeto, gente. Deus está na história, dirigindo e conduzindo a história. Mas Betão demorou 4 meses, parece que nem Deus tinha esquecido. Não, Deus não esqueceu, não. Tem um tempo. Quando você orar, quando você projetar, quando você sonhar para o reino de Deus, ele entra no teu projeto. Ele entra e, junto com você, escreve a história. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Em algumas traduções, peça-me o que queres. Ou qual é a tua necessidade? O que você gostaria de pedir? O Artaxerxes pergunta, o que você quer pedir, cara? Aí você pode entender de 2 maneiras. Ele queria ouvir primeiro qual era o que ele ia pedir. E porque podia não conceder. E aí, o que o Neemias faz? Sabe aquele instante? Deus entra nesse negócio. Sabe aquele instante que você fala, meu Deus, cuida disso. Deus tem misericórdia. Deus, entra com providência. Sabe aquele instante que alguma coisa acontece que você fala, misericórdia, Senhor, põe a tua mão. Sabe aquelas situações em que você tem medo?
em que você é abalado e você não produz, nem pronuncia a palavra, mas o teu coração, porque você sabe que o Deus que você conhece, que esse Deus maravilhoso te conhece, você na intimidade, e ainda as palavras não chegaram aos seus lábios, ele já sabe aquilo que você vai dizer, o que você vai pedir, mas ele quer que todos os seus desejos, todas as suas ansiedades, todas as suas necessidades sejam colocadas diante dele. Ele quer estabelecer um relacionamento com você, ele quer falar com você, ele quer ouvir você, ele quer se relacionar com você, porque ele é o seu Deus, é o Deus Todo-Poderoso que agora cuida de você, ele quer te ouvir. Por isso, a gente tem que dizer, mesmo que seja no coração, onde o ouvido humano não consiga ouvir, mas o coração de Deus ouve a oração. E aí a Bíblia relata de maneira muito linda. Então orei ao Deus dos céus. Lembra de Esdras 4:21? Eu vou abrir para a gente ver, só para a gente lembrar. Esdras, capítulo 4, lá no versículo 21, só para a gente lembrar, lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para os companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. A obra tinha sido paralisada. Ele vai pedir agora algo contrário ao que o rei já tinha determinado. Ele vai contra o rei. E, gente, é mudar o coração do rei. E tem um trecho maravilhoso que a Bíblia diz assim, ó, o coração do rei está na mão de Deus, e a tudo quanto quer o inclina. Lembra quando o povo do Egito foi sair do Egito? E Deus falou para Moisés, Moisés, fica frio. O negócio é o seguinte, eu vou endurecer o coração do faraó, tá? Deus, o coração do rei está na mão de Deus. Ah, Betão, você quer dizer para mim que Deus pode mudar o coração das pessoas que estão à minha volta? Sim. Você quer dizer para mim que Deus pode mudar o coração do meu chefe e eu posso achar graça diante do meu chefe, que é um cara chato para chuchu, que é um cara que, inclusive, eu não posso ir na praia, que se eu for na praia ele morre afogado porque ele não larga do meu pé? Você acha que Deus pode mudar o coração dele? Pode. Deus pode mudar o coração das pessoas. À sua volta. E pode fazer com que você ache graça aos olhos dessas pessoas. Esse texto está relatado para a gente, não é para mostrar somente um grande líder, um cara que tem um projeto no coração e que pode realizar a obra do Senhor e que faz a obra do Senhor. É para você entender que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que você serve, o Deus que te resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor, esse Deus cuida de você. E esse Deus pode mudar o coração das pessoas à sua volta. Ô, Betão, você não tem noção de um cara que trabalha comigo lá. O cara é terrível, meu. Olha, é horroroso o trabalhador dele. Olha, eu saio direito. Deus pode mudar. E você foi colocado lá para florescer. Aliás, tem um livrinho, esse livrinho bem fininho, né? Faz muito tempo que eu ganhei de um amigo e acabei doando. Floresça onde está plantado. Deve ter até o PDF já disponível gratuitamente. De tanto tempo faz que ele foi escrito. Mas qual é a ideia? É você florescer onde você está plantado. Deus colocou você aí, meu querido. Não é porque não tinha vaga em outro lugar, não. É que Deus cuida de você, Ele tem projeto para você, dentro do reino dele. E se você não tem nenhum projeto no seu coração, meu querido, comece a pensar num projeto para a obra do Senhor. E eu te pergunto, qual é o teu projeto na igreja? Qual é a necessidade que a nossa igreja está vivenciando, na qual você pode participar, na qual você pode entrar e na qual você pode se mobilizar e mobilizar outros a fazer? Qual é o teu projeto? Qual é o teu propósito? Dentro do reino de Deus. Gente, Deus não salvou você e não mudou a sua vida simplesmente por você ser um bom observador da obra. Chamou você para participar. Ser participante, atuante. Inclusive, deseja que você tenha projetos dentro da obra, dentro da igreja.
Ah, não, deixa o pastor Grava faz. Não, o pastor Grava não vai fazer tudo, gente. Pra você ter uma ideia, a nossa igreja, membros arrolados, tem mais de 1.400. Ele não vai conseguir conversar, para começar. Se ele quiser conversar com todos os membros dessa igreja, se ele for fazer visita para os membros dessa igreja, 1.400 pessoas, olha, vai dar mais ou menos, um ano tem 365 dias. Se ele visitar, conseguir, não, seria fantástico, né? Todos os dias visitar 3 famílias, ia pelo menos um ano e meio, para visitar as famílias da igreja. Consequentemente, quando ele chegasse na última família, a outra família já tinha esquecido que ele tinha passado lá um dia. Nós somos tão imediatistas, né? Mas voltando ao ponto, o que você gostaria de pedir? Então, ele orou ao Deus dos céus. Pensando na oração de Neemias, no projeto que Deus tinha no seu coração, observando o objetivo que você escolheu, seus projetos, seus sonhos, quais os impossíveis que precisam ser enfrentados. Gente, os impossíveis que você vai colocar diante de Deus. Os impossíveis que você acha que o entendimento humano, ligado, Henrique, não pode mudar e não pode fazer. E como deve ser o seu envolvimento nesse desafio? Quando você tem um projeto, você vai ter que prever as necessidades desse projeto. Antecipando a necessidade de Neemias, ele falou, opa, eu vou precisar de algumas coisas. Carta do governador, permissão para transitar. O cara é um copeiro. Não é uma autoridade, não é um general, e é um escravo. Então, para poder transitar pelo reino, de uma cidade para outra, ele estava mais ou menos uns 1.500 metros, 1.500 quilômetros de ar. Não era uma travessia como daqui a São Caetano. É como se eu saísse daqui e fosse aproximadamente ali até Brasília. Que, aliás, é a jornada que eu vou fazer hoje. Então, ele precisava de permissão para atravessar. Outra coisa, lá eles tinham o ministro Salles lá, tá? Que estava preocupado com o desmatamento, cuidando da biodiversidade do país. E ele não ia poder querer que sair cortando as matas lá e devastando as matas lá, não. Opa, não é assim não, cara. Ele tem que ter uma carta, porque tem um guarda das matas lá. Ele precisava de material para fazer os portões, para fazer os muros, para estruturar. Ele precisava de material. Outra, ele precisava caminhar até lá. E, é uma longa jornada, precisava de segurança. Ele precisava de cartas, também do Exército, para segurança e todos. Eu estou credenciado a fazer. Eu sou o cara que pode fazer, o rei deixou fazer. Ainda dentro do nosso projeto, trabalho, liste as necessidades que você precisa atingir, para atingir o objetivo que você pretende. E, ao lado, faça uma lista do que é necessário para suprir as necessidades. O que vai ter que envolver, o que envolve esse projeto. Eu estou dizendo para você, querido, que os seus sonhos precisam sair do sonho, passar por um planejamento e ir para o papel e virar um projeto. Deus te capacitou para isso. Situação. Apesar do desejo com a oportunidade, ele foi cauteloso. E, lógico, eu não posso deixar de mencionar Colossenses 3:23. Eu tenho que citar e eu tenho que pontuar, só para a gente se localizar. Colossenses, alguém tirou Colossenses aqui da minha lista? Ele estava aqui ontem, eu juro que estava. Colossenses, aqui, voltou. Filipenses 3, o versículo 23, é muito legal que Paulo, ele escrevendo os Colossenses, ele diz o seguinte: aliás, tudo o que fizerem, façam
de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. E eu vou ler o 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. A recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E outra, eu vou acrescentar, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor. Tudo o que você vai fazer, tudo que você, qual é o teu projeto, é para Deus. Aliás, viva para Deus. Não se precipitou para ação ou conversa. Gente, lembra que ele esperou com um belo do tempo a resposta da oração. E agora que vai, peraí, opa, chegou o momento de fazer. Chegou o momento de escrever esse projeto e de começar a execução. Ele tinha informação, ele sabia qual era a necessidade, depois ele descreveu a necessidade. Aguardou o momento certo para agir. Não expôs semi-informadas, aos pedaços, não. Ele deu um rápido resumo da necessidade e do que precisava. Impediu que os inimigos soubessem os planos. Saiu em silêncio. Depois você vai perceber que ele gira a cidade, ele roda a cidade e aí ele desperta os líderes locais. Tem sido esse seu procedimento diante do projeto da igreja que está sendo analisado? Como pode ser a sua atitude a partir de agora? Meu irmão, você entendeu que tem que planejar e tem que depender de Deus. Finalizando. Então, ele disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Aí é depois do versículo 16. Jerusalém está em ruínas. Ele está falando para o povo de Israel. Suas portas foram destruídas pelo fogo. E ele chama e convoca o povo. Quando ele fala, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, ele está chamando o povo de Israel, ele está chamando o povo... Gente, se ele acha que ele viu Deus movendo o coração do rei, quanto mais do próprio povo dele, que tinha grande interesse em participar dessa obra. Vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Depois que eles ouviram o que Deus fez no coração do Artaxerxes em favor do povo de Deus, sabe o que eles disseram? Oh, glória a Deus! Não foi isso, não. Estou dizendo, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para o bem desse projeto. Aí o cara já fica pentecostal, né? Já começa a dar aleluia, glória a Deus. Para hoje, o que você está precisando? Você já está motivado para colocar o seu projeto em ação? Algumas coisas interessantes. Eu aprendi uma coisa muito legal, que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Sucesso depende da aprovação de Deus, em primeiro lugar. A liderança da igreja tem se envolvido em grandes desafios aprovados por Deus. Tem ouvido esses desafios e respondo como povo. Disponhamos-nos e edifiquemos. Pastor Grava, pastor Itamir, pastor Abner, no púlpito da primeira igreja batista de Santo André, todo domingo, tem trazido desafios para nós. E tem grandes desafios que eles têm trazido para nós, para o povo de Deus. Dentro desses desafios, você tem dito que igual o povo de Israel, que depois que ouviu que Deus moveu o coração do rei, disponhamos-nos e edifiquemos? Esse é o desafio para hoje.